Audio Jungle. Olá, pessoal, boa tarde, todos vocês. Estou aqui de novo, hoje com um assunto bem diferente, mas um assunto que vai enriquecer você. Hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema relevância, que é sobre liderança cristã e liderança secular, ou a liderança natural. Eu trouxe aqui para nós, né, um grande amigo, o pastor Eduardo Nunes, pastor, é advogado, né, é servo também do Senhor. Ele vai estar aqui daqui a pouquinho, depois do intervalo, ele estará conosco aqui para falar sobre isso. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Aí voltamos, e hoje vamos falar sobre liderança cristã. Eu, meu amigo, pastor Eduardo Nunes, né? Gente finíssima, está aqui conosco para nos ajudar a entender melhor o que vem ser liderança cristã. Pessoas falam tanto sobre liderança cristã, liderança natural, né? Obrigado, pastor Eduardo, por aceitar o nosso convite aqui no Alô TV e aqui também no Alô Verdade, né? Que é o meu programa. E aqui nós falamos a verdade. E seja bem-vindo. Bom, muito obrigado ao pastor Marcel, quero te agradecer por essa oportunidade, agradecer também a Deus por essa porta que Ele está nos abrindo e também desejar uma boa tarde a todos, telespectadores do Alô TV e do programa Alô Verdade. Parabenizar vocês pelo estúdio, pela nova casa, que Deus possa continuar abençoando e prosperando esta instituição, essa entidade. Que bom, olha aí. Pastor Eduardo é um grande amigo, já não nos conhecemos há bastante tempo, né? Tem uma capacidade ímpar, que é dele, né? E sempre esteve comigo nos programas, sempre estou na sua igreja ministrando, né? Sua família é uma família abençoada, é um grande líder, né? Que está à frente de um trabalho, e nada melhor do que ele aqui hoje para poder falar sobre isso. Pastor Eduardo, quero começar, na verdade, eh, falando aqui sobre um versículo que eu acho bem interessante de Jesus. Fica lá em Marcos 10, vamos ler do 42 a 45. Eu quero ler para a gente dar o pontapé inicial nessa nossa conversa. Mas Jesus chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Aí no versículo 43 diz assim: Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, né, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Bom, essa aqui recitando aqui esse versículo, nós entendemos aqui um princípio de liderança, né? E primeiro eu gostaria que você fizesse uma pequena abordagem, assim, bem sintetizada, né? O que vem ser uma liderança cristã, né? E depois uma liderança natural, porque é lógico que é bem diferente uma coisa da outra, mas todas as duas têm sua importância. Então eu gostaria que você começasse a falar um pouco sobre isso, pastor Eduardo. Ok.
Então, sobre a liderança cristã, e até aproveitando que esse texto maravilhoso Uhum. que o pastor Marcel acabou de fazer a leitura, eu até escrevi algo aqui nessa introdução que eu gostaria de trazer como reflexão aqui nessa tarde. Sim. A liderança cristã ela não nasce do prestígio ou da capacidade humana, ela nasce no coração de Deus. Uhum. Então, quando ele toca o homem ou uma mulher e ele os chama para servir. Uhum. Então essa liderança, ela não nasce da capacidade humana, mas ela nasce no coração de Deus, quando ele resgata alguém, quando ele chama alguém, quando nós estamos falando sobre liderança cristã, não da liderança secular. Sim, sim. Eh, Tem um livro que eu gosto muito que fala sobre liderança, do reverendo doutor, foi meu professor na faculdade, doutor Eurípides Pereira de Brito. Uhum, conheço. Ele diz o seguinte, ele fala assim que a liderança cristã, o livro dele chama Liderança Cristã Eficaz. Ele enfatiza que o verdadeiro líder, ele influencia pelo seu exemplo. Antes de conduzir as pessoas, Deus o chama para conduzir a nós mesmos, né. Então ele fala que o verdadeiro líder, ele lidera, do ponto de vista cristão, com o seu próprio exemplo. Eu quero até aproveitar esse momento para poder relembrar aqui de uma passagem do reverendo também Hernandes Dias Lopes, quando ele diz assim que o verdadeiro líder cristão, o maior desafio que ele tem é quando ele olha no espelho, é quando ele se vê no espelho, que a Uhum. liderança começa aqui, começa em nós. A Uhum. liderança cristã ela começa em nós. É quando nós nos olhamos no espelho. Isso é tão interessante, né, que eu trouxe 6 princípios que dá para nortear essa nossa conversa aqui sobre liderança, né. São 6 princípios básicos, né, que fala ministério, sempre, lógico, eu estou usando aqui sinonimamente falando, ministério não é escolha, é chamado. Liderança, na verdade cristã, eu estou dizendo, não é uma escolha, é um chamado, ok? Lógico, é o chamado. Então nós vemos isso em toda a Bíblia, quando Deus chama Moisés, chama Abraão, chama os reis, chama depois Jesus vem, chama os 12, né. Então Jesus sempre foi chamado, né, pra questão da liderança. Deus não chama o qualificado, ele qualifica o chamado, entendeu. É outro ponto que eu acho interessante. Ministério não é profissão, é vocação divina. Só vou citar esses 6 pontos para gente nortear, né. Ministério não é emprego, é o quê? Doação, né. Então não é um emprego, é uma doação mesmo, que você faz pelo seu chamado. E ministério não é hereditário e nem transferível. Isso é bem importante, exatamente por causa desse nepotismo, que eu posso dizer, esse nepotismo, cristã que tem no nosso meio. "Ah, é filho de fulano, fulano também tem que ser. Ah, é neto de fulano, fulano também tem que ser". Então nós entendemos que ministério não é hereditário, não existe isso. Ele é o quê? E nem transferível. Eu não transfiro o meu ministério para você. Entendeu? Você é chamado. E ministério não é vontade própria, é dom. Então são pontos que eu acho muito relevante, porque eu digo o seguinte: quando nós falamos sobre liderança, né, nós observamos que todos eles foram chamados para liderar, né? Mas essa liderança não é uma liderança natural, né, que você é treinado para ser um líder, dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica, dentro, né. Existem princípios e isso é louvável também, mas é um dom, é um chamado intransferível e não é hereditário. Muito bem, pastor Marcel. Aproveitando essa fala sua, Hum, eu posso até dizer assim, do hum. ponto de vista pessoal, como o senhor está falando que o ministério ele é um chamado e não é aquela questão que você já vem com ela, que Deus não chama Aham. descapacitado, mas ele capacita porque Capaci ele chama. Uhum. Eu quero até aproveitar essa oportunidade e dizer o seguinte: antes de só tem cerca de 7 anos que eu estou pastoreando, 6 anos e alguns Uhum. meses, né, vai fazer 7 anos que eu estou à frente de um trabalho, de uma igreja, né, Uhum. é um trabalho como pastor titular. Mas antes disso, eu liderei algumas empresas, não minha, dos outros. Então eu liderava pessoas, jovens, eu Sim. contratava, eu recrutava, eu ensinava. E lá era muito diferente, pastor, muito diferente. É muito diferente você liderar trabalhar com pessoas que são remuneradas, que ao final do mês eles recebem o seu salário, Uhum. que se não tiver de acordo com os termos, né, com os requisitos da empresa, eh eh, tanto a empresa tem liberdade de demitir, quanto ele tem liberdade também de ficar, de optar por ficar ou não na empresa. Mas é muito diferente, porque quando nós falamos de Uhum. liderar pessoas que são remuneradas é uma coisa,
E liderar pessoas que são voluntárias é completamente diferente. Por isso que quando a gente fala de liderança secular e liderança cristã, é Hum. completamente Sim, diferente. sim. Ainda aproveitando essa linha de raciocínio, eu gostaria de dizer o seguinte: é praticamente impossível liderar a obra do Senhor, seja em qual área for, se não for, primeiramente, chamado por Deus, segundo, se não for instruído por Deus, terceiro, se não for dirigido pelo Espírito Santo de Perfeito. Deus. Uhum, É praticamente impossível, porque uhum, os nossos olhos só enxergam o exterior, mas uhum. ele enxerga o interior. Isso é tão legal se você analisar lá em Atos 6, a partir do versículo 1 ao 7, né, que mostra que os 12 escolheram, né, os 12 escolheram 7 homens, exatamente para assumir o lugar de Judas Iscariotes ali, em Atos, né, Jesus já tinha ascendido aos céus, escolheram exatamente Estevão, né, e diz assim, tinham que ser homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria, né. Isso você falou é interessante. Essa questão de liderança cristã, ela não se encaixa diante da liderança natural. Primeiro, um líder cristão, eu entendo isso perfeitamente, tem que ser chamado. Pronto, é um toque do Espírito, Uhum. né. E segundo, não tem como ele ser um líder se ele não for um servo, não é, não tem como. Aí se ele for um servo, entendeu, ele tem que ser servo para ser um líder cristão, porque é obediência, né, é uma visão totalmente diferente da liderança natural. Por exemplo, um líder natural, ele ele é autoconfiante. Lógico, eu estudei para isso, me capacitei para isso, mas um líder espiritual, ele não é autoconfiante. Uhum. E por incrível que ele confia em Deus. Exatamente. Então, o senhor bem disse, né, o líder cristão, ele tem que ser chamado. Chamado. Além de ser chamado, ele tem que aceitar o chamado. Ele tem que ouvir essa voz e dar Uhum, resposta a essa voz. uhum. Isso me faz lembrar do texto, né, que está lá em Juízes, no capítulo 6, que conta a história de Gideão. Sim. Gideão foi chamado por Deus. Uhum, Então, ali conta a história de um líder que foi chamado por Deus enquanto ele estava lá malhando trigo lá no lagar. uhum. Então, ali aquela história nos conta, ela vai muito de encontro com o que nós estamos falando aqui, porque aquele líder ele foi chamado por Deus. Chamado. Ele foi chamado. Hum, Quando ele olhou para ele, ele falou assim: "Eu sou incapaz, eu sou pequeno, a minha família é a menor de todas". Quando ele olhou para ele só viu coisas pejorativas. Ele não se uhum, referia, ele não se falava bem de si próprio. Ele mesmo não acreditava nele. uhum, Ele teve tantas dúvidas que ele pediu sinais para Deus. Ele pediu alguns sinais para Deus. E o Senhor foi tão maravilhoso e tão benevolente com ele, hum, que atendeu os sinais dele. uhum. Então, como o senhor disse aí, primeiro tem que ser chamado, tem que sentir o toque no coração Sim. e tem que dar resposta a isso. Uhum, Porque muitos são chamados, mas uhum, não respondem, não correspondem com esse chamado, uhum. não correspondem com esse chamado. Então, essa quando a gente fala de liderança cristã e a liderança secular, ela é tão assim, é tão diferente uma da outra, que quando você fala de São liderança bem antagônicos, né, quando você cara. fala de liderança secular, você vai analisar, vai em uma entrevista de emprego. Eu Sim. entrevistava jovens para trabalhar na concessionária. Aham. Aí eu já vinha lá da diretoria, já vinha os pré-requisitos: "Olha, se for Sim. jovem, a Uhum, primeira coisa que você tem que olhar é o quê? Beleza, porque uhum. a beleza vende". Eu trabalhava em Exterior. concessionária de veículo. A Aham. primeira coisa que eu tinha que olhar era beleza. Você olha beleza, você olha vestimenta, você olha educação, você olha limpeza, você vê se tem compromisso com o horário. Então, são os requisitos ali. Sim, perfeito. Quando a gente olha para a liderança cristã, é completamente diferente. Totalmente. Não que isso não seja importante, mas nós olhamos o quê? O coração. Lembra de Samuel, quando foi na Hum, escolha de Davi, ele viu o exterior, mas Deus falou para ele: "Ô Samuel, você está olhando o exterior, uhum. mas eu vejo o interior". Então, às vezes, tem muitas pessoas no nosso meio que o Senhor tem um grande chamado para que essa pessoa se desenvolva, mas essa pessoa precisa de um líder. Alguém que os ensine, alguém que os apacente, alguém que tenha calma, alguém que tenha paciência, alguém que dê oportunidade, alguém que pegue na mão, alguém que ajude nos momentos de Uhum, dificuldades. uhum. Isso é tão legal, isso aí, essa questão, porque nós estamos batendo nessa tecla do chamado, é lógico que no chamado tem a capacitação, nós sabemos. Nós não estamos sendo aqui tão, irresponsável em dizer que não temos que fazer. Tem um chamado, vamos capacitar, porque Deus gosta de pessoas capacitadas, né. "Ah, fui chamado, então vai ser o Espírito Santo vai me mostrar tudo", não, não é assim.
Então existe uma questão pedagógica, espiritual, posso dizer assim, né. E isso é muito legal, porque quando Jesus, na verdade, lá em Lucas 6, ele se retira para orar ao anoitecer até ao amanhecer. Está lá em Lucas 6, 12 e 13, né. Quando ele volta, ele sai escolhendo os seus apóstolos. Lógico, a gente não sabe o tempo, se foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, mas ele orou, né, como diz lá em Lucas 6, para escolher exatamente os líderes que ele escolheu como os apóstolos. Agora eu vou te falar um negócio de deixar numa situação mais difícil. Nisso tudo Jesus orou, né, escolheu, você pode ver lá em Lucas 6, e ele escolheu uma pessoa bem problemática, Judas Iscariote, né, Judas Iscariote. Mas escolheu, né, só como você falou, mas será que ele assumiu o chamado, quis o chamado verdadeiro? Não é? Ele escolheu. Então, todos aqueles, Abraão, Moisés, Josué, Davi, Salomão, Neemias, foi tudo à mão, meu amigo, tudo à mão. Possivelmente muitos deles queriam recuar, mas não. Você vê, Moisés tinha problema, Abraão tinha problema, Josué tinha problema, Davi, meu amigo, um homem segundo o coração de Deus, chamado, escolhido, de 8 irmãos, ele estava lá cuidando das ovelhinhas, e apareceu os irmãos dele, tudo bonitão, né, e tal, falando: "Não é esse aí não, é aquele dali". É uma coisa bem interessante isso aí, né. Pastor Marcel, é tão importante isso que o senhor está falando, o fato de uma pessoa ter sido chamada, ter sido escolhida para poder desempenhar algo para o Senhor aqui na face da terra, isso não isenta essa pessoa de problema. Sim, sim. Eu desconheço, até hoje eu desconheço um líder cristão que não teve problema, É. ou que não passa por problema, seja na área financeira, na área espiritual, na área familiar, Uhum. seja no casamento, seja com os filhos, eu Sim. desconheço. Eu tô lembrando aqui agora de uma pessoa, de uma mulher que poucos aqui, talvez poucos telespectadores conheçam, uma mulher, uma norte-americana chamada de Kathleen Kuhlman. Ah, Ela sim. foi uma das mulheres mais usadas por Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Foi uma das pessoas que mais teve sensibilidade com o É. Espírito Santo de Deus. Ela tinha uma unção de cura tremenda, Uhum. porém, eh eh, ela tinha dificuldade com a sua saúde. Sim, passava por É. problemas. Tem uns livros dela sobre cura, né, é bem interessante. Olha, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, né, pra aprofundar mais, eu tenho certeza que esse papo está sendo muito legal, esclarecedor. Daqui a pouquinho a gente volta. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Arrume-se comigo para um dia na educação de Goiás. Saca só essa estrutura! A educação em Goiás tá estourada. As salas têm ar-condicionado, TV e até lousa digital. Aulas. Pega a visão. Somos primeiro lugar no IDEB e temos os melhores professores do país. Aprende aí, Brasil! E com tanto investimento, quem anda sumida é a evasão escolar. Respeita a minha escola. Goiás tem a melhor educação do país. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Aí, voltamos. Que bênção, né. Eu quero citar aqui um texto, né, de Jeremias 1:5, mais interessante, né. "Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações." Antes de nascer, lá no ventre, Jesus já tinha escolhido. Olha a responsabilidade do líder cristão. E se você acha que esse líder cristão não dá conta, ou tem problemas, que todo mundo está conversando, tem problema.
Mas quando é uma coisa realmente muito, posso dizer, pesada, ele vai trazer consequências, né, para as pessoas que estão seguindo ele. E para ele mesmo, e para a família dele mesmo. Quando a gente fala de liderança cristã, o Senhor, ele fala, a palavra do Senhor diz o seguinte: "E vos darei pastores segundo o meu coração", ou seja, vos darei liderança, línguas Uhum, para poder te apacentar, para uhum. poder liderar. Por mais que, você tenha a pessoa tenha vontade de obter todos os dons, mas o Senhor deu o dom de cura para um, de liderar para outro, de pastorear para outro, de presidir para outro, de, dom do ensino para outro. Então são vários dons e Sim, esses dons juntos, eles são, para um propósito. entendi. Qual que é o propósito? Hum. Qual que é o maior propósito da liderança cristã? Qual que é o maior propósito da igreja do Senhor na terra? Qual que é o propósito de ter enviado o Filho dele na terra? O propósito é salvação. Uhum. Então, todos esses dons juntos, caminhando juntos, ele é para salvação. Salvação de quem? Daquele que está perdido, daquele que Uhum. está, né, no caminho de pecado. Então, quando a gente fala sobre isso, o Senhor tem pessoas específicas para desempenhar essas funções. Agora, quando alguém não tem esse chamado e ela resolve por conta própria, Boa. Hum. né, ela mesma, ela vai se auto-intitula, O líder cristão. e aí começa ele pode trazer consequências gravíssimas Gravíssimo. para ele, para a família dele e para quem o está o seguindo. Porque não é como, por exemplo, pastor Marcelo, me permita aqui, Hum. o pedreiro quando ele erra uma parede, a parede fica torta, ele vai lá e derruba a parede e faz uma outra. É Hum. parede, é bens materiais. Sim. Agora quando a gente fala de líder cristão, nós estamos falando de vidas, nós Uhum. estamos falando de feridas, Uhum. nós estamos falando de almas, nós estamos falando de eternidade. Uhum. Então, cuidar de vidas, cuidar de almas, cuidar de eternidade, claro que o nosso maior pastor é o Senhor Jesus, mas ele escolhe pessoas para poder desempenhar essa função na terra. Isso é tão interessante, porque o que você falou, eu acho muito bacana, quando você se auto-intitula um líder cristão, porque hoje parece que está em voga, eu não sei, parece que enche o ego das pessoas, né. E quando fala liderança é constar à frente mesmo, não é constar à frente. E realmente ele não ter esse chamado, é uma catástrofe, meu amigo. Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque o líder natural, entendeu, ele na verdade, ele conhece, ele conhece os homens, top. Mas o líder cristão, ou vamos chamar um líder espiritual dentro da nossa esfera cristã, ele conhece os homens e conhece Deus, não é? Então, como você trabalhou numa grande empresa, então as pessoas mandavam exatamente os candidatos para você, e você fazia aquela leitura, né, aquelas perguntas, e depois tem que fazer um treinamento dentro do seu linguajar de persuasão, né, como é que vende, né, como tocar. O líder cristão, ele tem que ter toda essa sabedoria, penso eu, e conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Não é apenas conhecer o homem, não é isso? É. Quando a gente fala dessa liderança cristã, e conhecer a Deus, e conhecer os homens, Uhum. o senhor citou alguns exemplos bíblicos aí, eu queria citar um também, Pode, lógico. antes da gente encerrar o programa. Tem vários, né, Tá? vou dizer só alguns. Tem vários. Mas tem um que me chama muita atenção e toda vez que eu vou falar sobre liderança, eu sempre coloco os meus olhos sobre esse texto. É um texto do apóstolo Paulo, que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. É quando naquela terceira viagem missionária dele, ele vai se despedir. E naquela despedida dele, ele elenca uma lista de exemplos do que o verdadeiro líder cristão tem que ser. Me permita só, eu Sim. quero só ler aqui, porque A casa é ele sua, amigo. ele diz o seguinte, ó, é Atos capítulo 20, versículo 17 ao 38. É um texto grande, eu não vou ler ele todo, não dá tempo, mas ele fala assim, ó: "Servi ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações". Uhum. Servir ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. É uma das características do líder cristão. Sim. Ele fala assim, ó: "Nunca deixei de anunciar tudo que fosse útil". Ele afirma: "Nunca deixei de anunciar tudo que fosse útil". E ele fala mais, "Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Em nada eu considero a minha vida". Então ele vai elencando ali alguns itens, né, alguns que ele tanto viveu, ele vivenciou aquilo ali, e ele está ensinando, e ali eles estão em lágrimas, Uhum. porque ele sabe, ele mesmo fala no texto, fala assim, ó, que possivelmente, provavelmente, Hum.
nós não nos veremos mais. Eu estou de partida e nós não iremos mais nos ver face a face. É a despedida. Ó. E ali há muito choro, há um abraço, eles estão lá no porto lá, eles se abraçam, choram. Esse texto ele é tão maravilhoso que ele vai elencando itens, né? Uhum. Itens que um verdadeiro líder cristão ele deve seguir à risca. Uhum. É morrer para si mesmo, é nascer para Cristo. Pastor Marcel, só para finalizar aqui, Tranquilo. olha só, pastor Marcel, eu me permita citar algo muito pessoal que eu vou Sim. dizer aqui, Uhum. mas tanto eu quanto a minha esposa, nós ficamos anos lutando contra essa liderança cristã. E eu não tenho vergonha de dizer isso, ainda mais aqui publicamente. Uhum. Até porque nós tínhamos empresa, nós tínhamos nosso segmento, a nossa vida, a gente estava bem estabilizado, a empresa estava indo sim de vento em popa. Mas chegou um dia que nós não aguentamos mais, Entendi. e o Senhor falou conosco, de modo que nós deixamos tudo para trás. Nós nos afastamos de todas as nossas atividades, então nós ouvimos o chamado. Eu me lembro quando um professor na faculdade, até o senhor conhece ele também, o doutor Jeová Rodrigues dos Santos, né, Foi um inclusive ele tem um professor. livro sobre liderança, né, Uhum. liderança cristã e oração. Então, eu lembro uma vez ele falou na sala de aula para nós assim: "Quando ele chamar vocês, vocês têm que dar resposta ao chamado. Vocês têm que ouvi-lo, né, dar resposta ao chamado". Então, há muitos assim como eu. Cara, eu sou um pequeno, mas tem vários que deixaram suas grandes empresas, suas Uhum. indústrias para poder servir ao Senhor. Uhum. Liderança cristã. Como o senhor disse lá no início da nossa entrevista, eles foram chamados, né, chamados. Isso é tão interessante que eu tenho um camarada que eu gosto muito, é um livro fininho sobre liderança, mas é o meu livro de cabeceira, do Oswaldo Sander, né, chama Liderança. E ele faz um comparativo que eu achei impressionante, né, que ele fala sobre o líder natural e o líder espiritual, lógico, dentro da perspectiva cristã. Ele começa falando assim: o líder natural, como rastei aqui, ele é autoconfiante, o líder espiritual confia em Deus. Ok, Uhum. top. O líder natural conhece os homens, o líder espiritual conhece os homens e a Deus. O líder natural faz suas próprias decisões. É lógico, ele faz a própria decisão. O líder espiritual procura o quê? A vontade de Deus. Primeiro a vontade de Deus para poder fazer o próximo. O líder natural é ambicioso. Nesse sentido, tem que ser ambicioso mesmo, tem que vender, tem que fazer tudo, né? O líder espiritual, ele é mais humilde, porque ele sabe que não tem uma capacidade intelectual própria, de força própria, mas ele sabe que ele depende do Espírito Santo de Deus para poder liderar. O líder natural origina os seus próprios métodos, né? Ele origina os seus próprios métodos. O líder espiritual encontra e segue os métodos de Deus. Ele não vai fazer essa comparação. O líder natural gosta de comandar os outros. O líder espiritual gosta de ser comandado pelo Espírito Santo. O líder natural é motivado por suas considerações pessoais. Faz parte. O líder espiritual, motivado pelo amor a Deus e aos homens. O líder natural é independente e o líder espiritual depende de Deus. Então, ele faz essa comparação, não que ele esteja desqualificando a liderança natural, é que está dizendo assim: é isso, né? É tudo voltado, primeiro, numa esfera horizontal ou vertical, né? Aí vem do vertical para cá e daqui para horizontal. O natural não, é só no horizontal. Ele não precisa olhar para cima, né? Ele tem os métodos, as técnicas que ele aprende. O líder espiritual, ele precisa de Deus na vertical Sim. e de pessoas na Na horizontal. horizontal. Tem uma frase que vai muito de encontro com tudo que está escrito e parece que foi até o mesmo autor. Lá em Belém do Pará tem uma praça chamada Praça da República. Hum. E lá foi onde foi celebrado o primeiro culto quando os missionários chegaram ao Brasil, né, em 1900 e alguma coisa, 1910 por aí. 1910. O que acontece? Lá tem uma frase escrita assim, é uma oração que está escrita lá, que vai muito de encontro com o que está escrito aí, dizendo o seguinte: eu li essa frase, eu fotografei essa placa que está lá, no centro dessa praça lá, e ela diz assim, eh, Senhor, nos mostra a sua vontade, vírgula. Aí continua dizendo assim, e nos capacita a fazer a sua vontade.
Então a oração é assim: Senhor, nos mostra a sua vontade. Vai muito de encontro, porque aí o senhor está falando um paralelo aí É um paralelo, sobre o líder natural e o líder cristão. espiritual, né? É, que é o cristão. Então, aí lá, um líder cristão que foi chamado por Deus, que saiu do seu país lá de onde ele estava e veio para o Brasil sem conhecer bem essa terra, a oração dele: Senhor, nos mostra a sua vontade e nos capacita em fazê-la. Olha o tanque ser profundo. É como se eu estivesse dizendo aqui agora: Senhor, me mostra qual é a sua vontade, porque os meus planos, hoje à noite eu vou fazer isso, amanhã de manhã eu vou fazer Perfeito. aquilo. Uhum. Então me mostra a sua vontade, que a minha vontade é uma, mas a sua é soberana, ela é mais importante do que a minha. Me mostra a sua vontade. E além de me mostrar a sua vontade, me capacita em fazer. Uhum. É como se eu falasse assim: eu vou sair daqui hoje agora e vou fazer uma visita no hospital Araújo Jorge, aqui do lado, no Hospital do Câncer. Então, Senhor, me mostra em qual leito o Senhor quer que eu vá. Perfeito. E depois que o Senhor me mostrar em qual leito o Senhor quer que eu vá, me capacita em orar. Uhum. Entende como que é? Amanhã eu tenho um velório para ir amanhã cedo. Aí eu falo: Senhor, me mostra a sua vontade e me capacita em interceder por aquela família que está enlutada agora. Então, o líder cristão, ele está sempre antenado nisso. Senhor, me mostra a sua Sim. vontade e me capacita em fazer. O homem morre, pastor Natanael. Pastor, Marcelo. naturalmente o homem vai morrendo. Mais de ti e menos de mim. É preciso que ele cresça ou diminua cada vez mais. Disse João Batista, né, talvez era preciso que ele cresça e é primo de Jesus. É preciso que ele cresça. Mas é até interessante que existem as qualificações morais de um líder. E a Bíblia nos mostra tudo isso. Você está lá na primeira carta de Timóteo 3:2-7. Primeiro, irrepreensível, tem que ser uma pessoa irrepreensível, né? O que não há que se repreender tem que ser uma pessoa temperante, cordato, tem que ser uma pessoa não avarento e não neófito. Lógico, neófito por quê? Porque hoje, é como você falou, as pessoas hoje querem se autodenominar um líder. Desculpa, se converteu ontem, sou o líder. Porque ele traz uma bagagem de liderança natural, querendo que se encaixe dentro da liderança espiritual. E não cabe, meu amigo. Porque é totalmente o inverso da coisa, né. É tanto que liderança dentro das escrituras não é líder, não fala líder, fala servo, doulos, né, aquele que serve. E isso eu acho muito interessante. Quando nós temos essa noção, eu acho que as coisas começam a ficar mais claras, né. E aí o senhor está elencando agora as qualificações de um É. líder cristão, né? É. O senhor está extraindo o texto da Bíblia para poder nos mostrar Mostrar as irrepreensível. qualificações, né? As qualificações Uhum. que um líder cristão Aham. deve, as marcas, né? É. As qualificações que ele deve trazer consigo, né? Uhum. Eu me lembro de uma mensagem que eu ouvi de um pastor, ele dizendo o seguinte, ele falou assim, ó, ele fala o seguinte, que ó, o líder cristão, ele tem que ser o primeiro em fazer. Sim. Ele tem que ser o primeiro. O exemplo começa por ele. Uhum. Começa na casa, começa no espelho. Ele se olha, ele se vê no espelho, começa lá na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, que tipo de liderança que ele aplica em casa. E depois disso na igreja, na comunidade onde ele mora. Então o líder cristão, ele carrega com si essa responsabilidade. Uhum. Os mais antigos costumavam dizer para nós assim: nós somos cartas marcadas É. na comunidade. É. Então o líder precisa carregar, são as qualificações, né? As qualificações de um líder. Eu gosto muito quando Jesus fala, né, mas entre vós não é assim. Quem quiser tornar-se grande entre vós será esse que vos sirva. Esse é o líder ele tem que servir, não ser servido. O natural é o líder natural que tem que ser servido, para repassar, né. E Jesus fala: "E quem quiser ser o primeiro de vós será o quê? Servo de todos". Então, Jesus fala: "E eu não vim para ser servido, mas para servir". Jesus dá um show aqui de liderança, né. Submissão, entender que o primeiro é aquele que estão acima de vocês, que são aqueles que você vai liderar. Você quer ser um bom líder? Primeiro, seja o último, antes dos primeiros, seja o último, entendeu. Jesus foi assim. Professor Eduardo, o tempo é curto, meu amigo. Mais outra vez, obrigado, entendeu. Deixa suas considerações, vê seu telefone, pode ficar à vontade. Bom, eu quero agradecer o pastor Marcel mais uma vez por essa oportunidade. Uhum. Quero agradecer também o Alô TV por essa oportunidade que ele está concedendo, não só a mim, mas tantos outros aqui, né? Uhum. Por Deus ter aberto essa porta em falar sobre o reino de Uhum. Deus num lugar como esse aqui e que alcança tantas vidas. Bom, muito obrigado a todos. Deus abençoe, nos dê um final de semana abençoado para todos, né? Amém?
Gente, Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez. O pastor Eduardo vai estar o contato dele, né? Aí, e você depois pega e chama ele para ir na sua igreja, para ministrar. É abençoado, é gente boa demais, é meu amigo, ele e sua família. E eu sei quem é que eu trago aqui, né? Pastor Eduardo, obrigado. Deus abençoe. Até mais. Audio Jungle. Audio Jungle.